Olá, o Opinião está começando. Nosso assunto hoje ainda é sobre medo e ansiedade. Semana passada nós falamos com uma psicóloga sobre esses transtornos. Dá uma olhadinha. Então, a gente tem os transtornos de ansiedade que vão estar associados ao TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno de ansiedade generalizada, que a gente costuma falar que é TAG. Aí tem a esquizofrenia, que são os transtornos mentais. Isso eu posso chamar de doença. Isso, são transtornos. Só que existe também a ansiedade, o medo, que não necessariamente vão estar associados a algum tipo de transtorno, que são a ansiedade natural do nosso dia a dia, ou o medo do nosso dia a dia. Então, vão ter variações. Quando tem casos desse tipo, de medo ou ansiedade muito excessivos, que podem gerar um transtorno, estarem associados a transtornos, é sempre importante que se procure um psicólogo e também, em alguns casos em que hajam necessidades de outros profissionais, o psiquiatra é o mais recomendável para o uso de medicações e aspectos que são mais voltados para o médico mesmo, no caso psiquiatra. A pessoa perde a sua qualidade de vida quando ela se expõe ao medo. Então, isso não pode ser negligenciado, né, Thalita? Exato, porque o medo, a ansiedade inicial, eles podem se agravarem cada vez mais. Então, eles precisam ser cuidados. E sentimentos ruins precisam sempre ser atentados. E é o caso da ansiedade e do medo. Quando eles estão excessivos, é o que você disse, compromete a qualidade de vida, compromete as interações sociais, a forma dele agir. Então, nesses casos, o adulto ele tem que se mostrar compreensivo às situações, às demandas até afetivas que a criança vem demonstrando. Interessante, né? Então fique ligado, porque o programa Opinião Saúde começa agora. Está escuro e você está sozinho em casa, assistindo televisão. O silêncio é total. E então você ouve a porta da frente bater. Sua respiração acelera, seu coração dispara, seus músculos enrijecem. Um segundo depois, você percebe que foi o vento que bateu a porta. Mas por um segundo, você sentiu tanto medo que reagiu como se sua vida estivesse em perigo e sentiu o maior medo do mundo. Mas afinal, o que é o medo? O medo é uma reação do cérebro a um estímulo externo. Nosso cérebro responde a vários estímulos externos. Aqui dentro do cérebro trabalham milhares de neurônios e eles respondem de maneira coordenada ou não. Ou seja, de maneira voluntária ou involuntária a determinados estímulos. Os hormônios adrenalina e noradrenalina fazem com que o nosso organismo responda a uma situação de luta ou fuga. Ou seja, se você encontrar um animal feroz, pode ser um cachorro ou outro animal que você tenha medo, ou até um inseto que para você possa parecer nojento ou insignificante, você pode desenvolver o medo a partir do que você cria na sua cabeça e que os seus hormônios fazem você ser influenciado. Isso significa que você pode lutar contra o cachorro ou matar aquele inseto ou simplesmente fugir. O medo e a ansiedade pode causar aumento da frequência cardíaca, aumento ou aceleração da nossa respiração, muita sudorese, que é o suor intenso, os músculos ficam enrijecidos, a pessoa fica pálida, enfim, vários transtornos acontecem com a pessoa que está com medo ou ansiosa. Por isso, nós temos várias alternativas que podem ajudar a diminuir esse medo e essa ansiedade, especialmente esses sintomas que esses transtornos causam. No próximo bloco, você não pode perder, a Clarissa vai falar pra gente como essas alternativas podem ser benéficas. Ela é naturopata e ela é também terapeuta holística. Então você vai entender que além do remédio que você pode tomar para diminuir a frequência cardíaca, baixar um pouco a sua aceleração cardíaca, você também pode fazer uma massagem, pode usar outros recursos. E nós estamos aqui hoje com a Clarissa, que vai falar pra gente que existe, né, Clarissa, alguma coisa mais assim, natural, porque a Clarissa, gente, ela é terapeuta holística e naturopata. Então a ideia que a Clarissa vai passar aqui pra gente é de um tratamento, ou de um acompanhamento mais natural, uma coisa que gera mais que vem da natureza, é isso, Clarissa? Isso, a gente se utiliza de recursos que foram estudados, percebidos por meio de movimentos presentes na natureza e de materiais oriundos dela também, por meio de flores, plantas, da terra, no caso argila, do próprio imã.
A Terra, inclusive, é um grande imã presente Clarissa, no universo. mas tem muita coisa, né? Fala a verdade, que você trouxe uma parte do que você faz aqui. A Clarissa também é massoterapeuta, gente, e ela faz muitas técnicas utilizando a partir do que vocês estão vendo aqui, tá? Então a gente vai começar a falar e explicar um pouquinho para vocês do que pode ser feito para diminuir o medo, a ansiedade a partir do que você tem aqui, né? Clarissa, agora fala pra gente. Tem alguém que vai te procurar porque você tem já essa a condição de tratar da pessoa com esses elementos. O que você consegue entender dessa pessoa? O que é o medo dela? O que é a ansiedade? O que gera isso nela? E o que esses materiais podem serem utilizados para melhorar isso na pessoa? Geralmente os clientes, ao chegarem para o atendimento, eles relatam um estado de ansiedade. Mas o que eles não percebem é que a ansiedade ela é proveniente do medo. Medo, insegurança, temores em relação a uma série de coisas que promovem nela um estado de aflição, de angústia, que é também caracterizado como ansiedade. Então, normalmente elas chegam tensas, de membros frios, as mãos, os pés, com uma sudorese às vezes aumentada. Então, são vários sintomas de um. Exato. O próprio corpo nos dá sinais, junto a toda uma avaliação clínica que é feita numa ficha inicial de anamnese, onde eu tento entender todo o cliente, não especificamente a parte que o incomoda, o problema que o traz. Mas por isso que é holístico, né? Por isso que é chamado holístico, uma coisa que é geral, é o ser humano todo. Exato, a gente percebe a pessoa enquanto ser físico, um corpo emocional que interfere nesse corpo físico e alguém que também é proveniente, sofre influências do meio, do contexto onde ele vive, das situações, das pessoas à sua volta. Por isso que é tão comum, né? O medo e a ansiedade. Exatamente. E por meio dessas técnicas todas, a gente então vai intervir nesse processo emocional ou físico que o incomoda, de acordo com a característica do cliente no momento. Então, por exemplo, por meio da ventosa terapia, a gente promove um relaxamento muscular. Ventosa é essa aqui? Isso. Essas são as ventosas que vai fazer a técnica de ventosoterapia, é isso? Exatamente. Elas são aplicadas em áreas grandes ou pequenas do corpo. São os copinhos maiores e menores. Né? Exato. Primeiro, a área é totalmente lubrificada por meio de um óleo vegetal, e em que esses copos, por meio de uma ação de vácuo, onde eu faço isso por meio dessa bomba, regulando um vácuo mais forte ou mais suave, a gente ajuda no processo de relaxamento melhor da musculatura, sem que a gente promova qualquer tipo de dor ao cliente. Pode ser feito em qualquer lugar do corpo. Em qualquer lugar do corpo e em pessoas de qualquer idade também. Tá. Uma pergunta muito importante. Eu tô com alguma ansiedade, algum medo, mas eu já estou tratando alopaticamente, ou seja, eu estou tomando remédio, fui no médico, procurei ajuda e alguém me indicou, eu também sei que existem essas técnicas holísticas e mais naturais que eu possa fazer. É contraindicado, atrapalha, acontece alguma coisa nesse sentido? Olha, você está fazendo tratamento com remédio, então eu não posso fazer o tratamento holístico. Existe isso? Não, na verdade, as terapias holísticas elas são complementares a toda a medicina ocidental. Uma não exclui a outra. Pelo contrário, a gente até sugere que o cliente, em hipótese alguma, pare o tratamento médico e que ele informe ao médico que ele iniciou um tratamento terapêutico quando ele já não vem prescrito do próprio médico uma terapia complementar. Então, em absolutamente nada uma interfere na outra, mas uma potencializa o efeito da outra. Tanto que, a médio prazo, ele pode vir inclusive a diminuir as dosagens de remédios em razão de uma melhora energética, de um equilíbrio de todo o ser. Não saia daí que o próximo bloco está imperdível.